Boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Olha, nós estamos começando mais um programa É Por Aí, aqui pela TV Metropolitano, canal 23.1 digital aqui em Natal, região da Grande Natal, e mais municípios das regiões Agreste, Potengi, Mato Grande. São mais de 30 municípios aqui no entorno de Natal. Além do sinal, nosso sinal também está na Cabo Telecom para Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, no canal 130. Também estamos em Mossoró e municípios circunvizinhos, no canal 25, e também na TCM, canais 21.7 e canal 30 para Mossoró, assinantes de Mossoró e de Apudi. Olha, a nossa entrevistada de hoje, que está aqui conosco, é Larissa Vidal. Larissa Vidal é psicóloga, e como o mundo anda muito conturbado, tumultuado, e as pessoas cada vez com volume maior de informações, e graças a Deus, paralelamente, também tem crescido o número de serviços de psicologia, de atenção à saúde mental e de detecção de distúrbios para tratamento, sempre de maneira mais precoce. Então, eu convidei Larissa Vidal para vir aqui hoje para a gente conversar sobre a saúde mental. Ela é tão importante como, por exemplo, a saúde do coração para as pessoas. Larissa, muito boa tarde e obrigado por estar aqui no programa É Por Aí. Boa tarde, Cassiano, boa tarde, pessoal de casa. Obrigada a você pelo convite e vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. Vamos, veja bem, saúde mental é fundamental? Com certeza. Pode rimar desse jeito? Sim, a mente nos move. Tudo em função da mente. Tudo em função da mente. Ô Larissa, eu creio que a gente tem situações hoje na vida, parece que as pessoas são mais cobradas, seja na família, seja no trabalho, seja com os amigos, seja o volume de informações que acessa pelas redes sociais, a internet. Isso acaba gerando uma certa cobrança nas pessoas, e isso pode levar as pessoas a terem desconfortos mentais. Sim. Né? Há registros sobre isso. As pessoas hoje precisam mais dos serviços de saúde mental do que eu precisava há pouco tempo? Na realidade, nós sempre precisamos dessa questão do serviço da saúde mental, né? Tanto que na época dos filósofos ainda, Sócrates falou sobre o conhece a ti mesmo, né? Conhece. A importância de você se conhecer. Você se conhecer é super importante para o seu bem-estar. Então, a saúde da mente, ela também está intimamente ligada à saúde física. Né? E é claro que com esse volume de informações que nós temos hoje, com a globalização, com a informatização, com a internet, com a cobrança, as metas que a gente tem que apresentar no trabalho, por exemplo. No estudo, no trabalho, isso. Em casa, com os amigos. É muita cobrança. Né? É muita cobrança. Então, não tem... É uma cobrança do mundo à nossa volta, né? Das pessoas à nossa volta. E isso nos atinge, a gente acaba nos cobrando mesmo. A gente mesmo vira cobrador também. Sim. Do que fazemos ou que deixamos de fazer. Muito. E como é que a gente pode dar um equilíbrio para esse tipo de cobrança, para que não venha a provocar um distúrbio mental, uma situação de estresse exagerado? Então, qual a receita? É a terapia mesmo? Não existe uma receita de bolo, não existe uma receita certa para isso, né? O primeiro passo é você ter certeza, você procurar, você pensar. É a questão, primeiramente, do pensamento e depois da ação. Você pensa que você precisa de cuidados e aí você age. E essa ação é justamente a procura pela psicoterapia. É claro que, juntamente com a psicoterapia, que é a terapia feita com o psicólogo, existem as terapias, as terapias como a yoga, como a pintura. Isso também é uma terapia que é feita em conjunto com a saúde mental, com o psicólogo. Com o psicólogo. Isso. Então, assim, tem até umas coisas assim que a gente pode dizer chama ludoterapia também. Sim. As coisas lúdicas estão envolvidas. Isso. Aí no meio também. A ludoterapia é a terapia através do brincar, né? Do brincar. Isso, é tudo que vem a respeito do lúdico, né? Isso é muito feito com as crianças em clínica. Os jogos de tabuleiro,
né? As massinhas, modelar, as pinturas, bonecas, os encaixes, né? O Lego, tudo isso a gente trabalha em ludoterapia. Ô Larissa, uma curiosidade aí, eu deveria talvez ter perguntado isso no começo do programa, mas a gente está conversando e está surgindo. Você diria que hoje fazer psicologia e ser psicólogo é moda? Porque o que tem de psicólogo, o que tem de serviços de saúde mental, de atenção mental, cresceu muito nos últimos anos. Ou já cresceu porque há uma demanda maior da sociedade, das pessoas? Eu não diria que seja moda. Não diria que seja moda. Inclusive, semana passada saiu uma reportagem interessante sobre o aumento significativo na procura dos cursos de psicologia. Mas vem justamente porque hoje em dia a gente quer conhecer, né? A gente quer se conhecer, a gente quer saber o porquê do comportamento do outro. Então, eu acho que é muito mais por curiosidade mesmo. Mas por curiosidade. Aí depois que a pessoa entra lá, começa a aprender mais, aí se descobre ou se redescobre, né? E a partir daí passa a prestar serviços para outros. Eu não, né? Tem muita gente também que fica no meio do caminho. Fica no meio do caminho? Fica no meio do caminho. Porque assim, como a procura ela surge, como a procura pelos cursos de psicologia, ela surge mais por curiosidade mesmo, por um autoconhecimento. Então, muitas vezes não é porque você quer fazer daquilo ali a sua profissão, embora a psicologia seja apaixonante. Me diga uma coisa, as pessoas vão muito à academia, vão muito cuidar do corpo. Você acha que, pelas mesmas motivações, você não vai para a academia para fazer uma fisioterapia porque está recuperando o movimento de uma perna, de um braço? Você vai para a academia porque quer ter um corpo mais sarado, digamos assim, um corpo sarado, quer reduzir a barriga, quer ter um pouco de muque e tal para o homem. As mulheres querem ter um corpo mais definido, isso faz parte. Essa procura também, as pessoas também estão procurando a psicologia para ver se fica com a mente sarada? Ou ainda não? Infelizmente ainda não. O tabu da sociedade ainda é muito grande quando se refere à psicologia. As pessoas só procuram em último caso, e isso é muito ruim. É porque diz que é coisa de doida? Coisa de doido, infelizmente. Mas, eu pergunto assim, mas de maneira geral, não deveria ser assim? Não deveria, porque a psicologia, assim como as outras especialidades, a médica, a odontologia, a gente deveria fazer tudo como prevenção. Como prevenção. Isso, tanto que é interessantíssimo que quem inicie uma psicoterapia passe o resto da vida em psicoterapia. Porque a gente sempre tem demanda, Cassiano. Porque mais ou menos assim, você entrou na academia, quer ter o corpo legalzinho, bacaninha, moldado, vai a vida toda na academia. Isso, então, até porque se começa uma terapia com psicólogo, a vida toda também. Exato, porque olha só, na academia você inicia lá na musculação e aí você precisa de um período para adaptar o seu corpo para ganhar a musculatura, né, ideal. E aí, a partir do momento que você atinge aquele patamar e você deixa de ir para a academia, o músculo, ele some. Atrofia, né? E a mesma coisa é a psicologia. Às vezes você está lá, alguns meses em psicoterapia, tem uma grande evolução, um quadro clínico altamente evoluído, e aí você simplesmente se dá alta. A gente, não, já estou bom. Já estou bom. Não aí, preciso mais não, já conheci o suficiente. Sai da psicoterapia e aí 2 meses depois volta péssimo. Porque não soube lidar com outras demandas que surgiram ao longo desse tempo. Então, pelo que eu estou vendo nas suas respostas, você recomenda que todo mundo faça a sua psicoterapia permanentemente. Assim como a nutricionista sempre vai indicar alimentação saudável pelo resto da vida. Não significa que você nunca vai fugir para comer algo, um fast food, por exemplo. Aquela parte amarela da picanha, por exemplo. Isso mesmo. Claro que não é recomendável, mas vez ou outra se foge de uma dieta. Foge da dieta, foge da academia. Vai surgir uma época que você vai dizer, não, hoje eu vou deixar de ir para psicoterapia para ir para o cinema, por exemplo. Isso surge, isso é fato, né? Às vezes você
quer dar uma escapada disso tudo, quer dar uma escapada da rotina. Da rotina, daquela regra, daquele compromisso, assim, você diz, chega, eu vou dar um tempo. Isso, mas o importante é que esse acompanhamento seja contínuo. Hoje já há pacientes assim que são contínuos, a gente pode chamar de paciente? Sim, pode. Pode. Algumas abordagens chamam de cliente, outras de paciente, não tem. E essa abordagem depende de quê? Para definir se é cliente ou se é paciente? Essa abordagem é uma abordagem teórica, né, que tem na universidade. Por exemplo, em Freud, que é o pai da psicanálise, a gente chama de paciente, por exemplo, na psicanálise. Na humanista, geralmente chama de cliente, então depende muito da abordagem teórica do psicólogo. Do psicólogo, ele que escolhe por onde quer seguir. Sim, exatamente. Mas não muda aquele acompanhamento que ele pode fazer para a saúde mental, tem que ter aquelas bases teóricas, claro. Isso, não muda. Não. O objetivo é o mesmo, é a saúde mental do paciente. Se o psicólogo é da Gestalt terapia, é da humanista, é da psicanálise, é da corporal, biossíntese, isso não vai mudar. Não vai mudar, não. De maneira nenhuma. Mais uma outra perguntinha aqui bem interessante. Você acredita que o mundo hoje está precisando de muita psicologia, os líderes mundiais, assim, e consequentemente as pessoas de maneira geral? Com certeza, Cassiano, porque todo mundo precisa. Você diz assim, todo mundo precisa, mas assim, aqueles que começam a apresentar sintomas, que sintomas, por exemplo, as pessoas devem sentir como um start para dizer assim, olha, eu não fui antes, mas agora eu preciso conversar com um psicólogo? Uma grande demanda nós temos de depressão, de ansiedade. Isso, são os principais transtornos, né? Assim, hoje em dia. Depressão, ansiedade, bipolaridade, transtornos alimentares. Ligados à ansiedade, tem a ansiedade generalizada, tem a síndrome de pânico. Síndrome de pânico é um negócio terrível, né? Sim. Eu soube há poucos dias na história de um grupo que foi visitar eu acho que foi o Pico do Cabugi aqui. E que subiram lá os estudantes com o professor, com o guia, com todo mundo. Quando foi para descer, um dos estudantes travou. Ele travou que não dava um passo além daquilo. E para ele descer, o guia não podia trazê-lo nas costas. Então um professor lá conversou bastante com o aluno, foi tentando acalmá-lo, não sei o quê. E o aluno abraçou de um lado, o guia abraçou do outro, e assim foram descendo com ele bem devagarzinho, porque ele entrou em pânico quando ele viu a altura que estava. Então disparou alguma coisa no juízo dele ali que... Sim, provavelmente, não sei sobre esse caso, não sei o caso específico, mas de repente alguma fobia de altura, não que ele tivesse antes, mas naquele momento ele pode ter desenvolvido algum tipo de... Ele tinha, mas ela nunca tinha se manifestado. Isso, exatamente. Aí quando subiu, que viu onde estava, disse, eu não consigo mais descer. Isso mesmo. Como é que as pessoas, como é que você pode detectar, por exemplo, eu tenho ansiedade, eu não sei se a minha ansiedade é para eu procurar um psicólogo ou não. Eu tenho, claro, não chegou ainda a síndrome do pânico, mas eu tenho ansiedade, às vezes eu fico angustiado, agoniado para ver que alguma coisa aconteça logo e o negócio é na próxima semana, mas eu já queria que fosse hoje, amanhã, e eu fico, às vezes, sem saber o que fazer para esperar isso. Isso já é uma indicação de que a pessoa deve procurar um acompanhamento para ter uma saúde mental mais organizada? Sim, a partir do momento que afeta a sua rotina, como esse exemplo que você acabou de falar, né? Você fica agoniado demais para certas coisas. Querendo viver o amanhã hoje. Isso, certas coisas que vão acontecer. A ansiedade é justamente isso. Você querer que algo chegue logo e ele está muito além ainda, né? Ele não Você sabe que vem depois, mas você quer que chegue logo. Exatamente. Né? Em muitos casos, eu acho que eu já até falei sobre isso com você. Vários casos que eu pego de crianças, né? 95% dos meus atendimentos são crianças e adolescentes. Certo. E aí eu tenho muita criança ansiosa. Muita. É mesmo? Muita. E eu acho incrível isso. Pois porque a criança é uma fase de brincar, ir para a escola, não sei o que, a criança fica ansiosa. Pode ser uma transferência do comportamento dos pais para a criança? Pode ser. Pode ser, sim, desculpa, eu lhe atrapalhei. Não, pode ser a transferência do comportamento, pode ser também questões de hereditariedade.
tarde. Mas você acabou de falar uma palavra-chave, a brincadeira. Criança, ela tem que brincar. As crianças hoje em dia não estão brincando. As crianças têm escola, muitas é escola integral. As crianças têm inglês. Hoje a escola é bilíngue. As crianças têm uma série de coisas para fazer e acabam não brincando. Tecnologia. Também. Me diga uma coisa, os adolescentes, já que você trabalha mais com crianças e adolescentes, os adolescentes são tão problemáticos quanto dizem? Não responda agora, não. Vamos ao intervalo comercial do programa É Por Aí, aqui pela TV Metropolitano, e daqui a pouquinho voltamos para essa conversa que está agradabilíssima e muito gostosa aqui, com essa simpatia de pessoa que é Larissa Vidal, psicóloga. Aguarde um instante só e já voltamos. Voltamos ao programa É Por Aí e continuamos a entrevista com a psicóloga Larissa Vidal, essa mulher que surpreende pela competência com que aborda os assuntos e a facilidade com que expõe, colocando os pingos nos is das questões da psicologia. No bloco anterior eu deixei uma pergunta para a Larissa aqui sobre se os adolescentes são realmente são problemáticos, como a própria literatura diz, e as pessoas repetem muito isso. Ah, não, adolescente é aborrecente, é não sei o quê. Eles acabam sendo vítimas de tantas coisas negativas que acabam jogando, que a própria família coloca às vezes na cabeça do adolescente.
Mas antes, Larissa, da gente falar sobre os adolescentes, eu queria que você dissesse como é que as pessoas localizam a psicóloga Larissa Vidal, porque eu recebi aqui um pedidozinho só, daqui no WhatsApp, as pessoas perguntando como é que acham você, como é que lhe localizam. Certo. Redes sociais, tem? Redes sociais, o meu Instagram é _Larissa Vidal. O meu Facebook é Larissa Vidal. É Larissa Vidal. Consupsi, tudo emendado. Consupsi, emendado. Consu, aquela marca de geladeira. Psi de psicóloga. Psi de psicóloga, Larissa Vidal. Larissa Vidal. E aí localiza os contatos, Isso. o WhatsApp, e-mail, telefone, e faz os agendamentos. Você atende só aqui em Natal? Não, eu atendo Natal e São José de Mipibu. São José de Mipibu? Sim. Ah, que vizinho aqui perto de Natal. É, pertinho. Quais os dias que você atende em Natal e atende quando em São José? E onde atende aqui em Natal e onde atende em São José? Tá, de segunda a quinta-feira eu atendo na AMA Psicologia Clínica, que É aqui fica em Natal. aqui em Natal, que fica na Avenida Romualdo Galvão, 229, no bairro de Tirol. Certo. Tirol, Romualdo Galvão, perfeito. Isso. E em São José de Mipibu eu atendo na sua clínica Biotech, que fica na rua Barão de Mipibu, no centro de São José. Deixa eu fazer uma pergunta agora, antes da gente falar ainda dos adolescentes, sobre os adolescentes, não dos adolescentes, sobre adolescentes. É caro uma consulta, é caro fazer um acompanhamento psicológico, cuidar da saúde mental, mesmo antes de que se dispare algum problema, algum distúrbio? Cassiano, sobre valores, assim, sobre custos é muito relativo, né? Hoje em dia a gente tem uns planos de saúde para isso mesmo. Uhum. Os planos de saúde, eles cobrem atendimentos psicológicos, né? Ah, interessante. Isso, tem muita gente que atende plano de saúde, né? Vários profissionais. E sobre valores de atendimento particular, é muito relativo porque cada caso é um caso isso, e cada psicólogo tem a sua referência. Isso, cada psicólogo pode cobrar o valor que ele... Certo, mas assim, quando eu pergunto é muito caro assim, cobre, é mais caro do que uma cervejada de um jantar no restaurante? Não. Olha só, não, né? Às vezes eu fico me perguntando, porque é claro que a gente não deve deixar o lazer de lado, né, gente? Aquilo que lhe agrada, você não pode deixar de lado. Aquilo que nos agrada, exatamente. Muita gente gosta de tomar a sua cervejinha, tem gente que adora pagar por uma maquiagem bem feita, né, por uma roupa boa, mas a gente não deve esquecer da saúde mental. A pessoa ir para o shopping, se encher de sacola, mesmo que comprometa o seu orçamento pessoal, é um distúrbio que precisa de uma atenção mental? É um probleminha, é um probleminha. A partir do momento que muita gente faz isso justamente porque tem algum tipo de problema e aí quer descontar nas compras. Só que aí depois como é que você vai pagar? Às vezes a ansiedade é você quando está comprando esquece a ansiedade que estava lhe incomodando, isso, né? Exatamente. Aí depois a ansiedade volta multiplicada pelo valor das compras que você fez e que não vai poder pagar o cartão. Com maior preocupação, né? Maior preocupação ainda. Terrível isso. Então vamos para os adolescentes? Vamos. Os adolescentes são tão problemáticos quanto as famílias costumam dizer, porque há muitas transformações orgânicas, né, nas pessoas, no homem e na mulher. Isso pode causar sérios distúrbios mentais? Cassiano, a adolescência, a transição, né, daquela criança para a idade adulta. Então, diante disso, vem uma série de responsabilidades. Hoje em dia, com 16 anos, você já tem que prestar vestibular, então você já tem que saber o que é que você quer ser, né? E isso é uma responsabilidade muito grande para uma pessoa Você com 16 anos já tem que prestar vestibular, já tem que fazer o Enem para o vestibular, você já pode dirigir, pegar aquela carteira de 2 anos, você já pode votar. Você só não pode ter imputado crime se você cometer, ainda é menor perante a lei criminal. Né? Mas já há uma série de responsabilidades que dá uma chamada na chincha do adolescente, né? Sim, inúmeras responsabilidades. E olha só, tem muita família ainda, muita casa
que às vezes o pai some, né? Que deixa a mãe com tantas crianças. Isso a gente vê demais aqui no Brasil, né? No mundo afora. E aí tem aquele filho mais velho que ainda é uma criança, né? Essa idade de transição, por exemplo, 16 anos, que toma a responsabilidade de uma casa inteira. Ele vira a figura masculina responsável pela segurança, pelo bem-estar das outras pessoas da família. E claro, em relação a questões financeiras também. Então, acho que não é que seja aborrecente, né? Não é porque ele seja aborrecido com tudo, mas é porque essa transição da infância para a idade adulta, ela é realmente muito problemática. E quando acontece associada a outras situações como essa que você falou, aí precisa sim de uma atenção bem especial. Precisa. Olha só, alguns casos de, por exemplo, esquizofrenia acontecem em adolescentes, meninos principalmente, mais ou menos de idade aos 16 anos. Tem muitos casos de esquizofrenia, né? É claro que isso vai depender de uma série de fatores, como as questões hereditárias, né? Claro. Mas as crianças e os adolescentes virando adultos entram numa pressãozinha. Com certeza. A pressão ela já é de início, né? De início. Que aí pode virar uma ansiedade, um distúrbio de ansiedade, e pode virar uma coisa mais séria. Isso. E aí quando a ansiedade, porque assim, todos temos ansiedade. Todos temos. Todos temos. A ansiedade uns controlam e outros não. Isso, mas só que muitas vezes ela pode partir de uma ansiedade normal para uma ansiedade generalizada, que aí ela já é, vamos dizer assim, anormal. Já é anormal. Aí já precisa ter mesmo um acompanhamento. Já precisa, porque, exemplo, crise de ansiedade, muito parecido com crise de pânico. Tremores, suor, muitas, por exemplo, diarreia, palpitações, uma série de coisas que uma crise de ansiedade pode acarretar em alguém. E essa crise de ansiedade, ela pode transformar-se numa crise de pânico. Que aí as situações são piores, porque uma pessoa com crise de pânico, ela não sai nem de casa. Certo. Aí, veja bem, então são degraus que, se não forem adotadas providências para a saúde mental, podem desencadear problemas mais sérios, é assim? Sim, por isso que eu friso tanto a importância da prevenção em saúde mental. A prevenção é aquilo que você diz. Mesmo que não tenha nenhum sintoma de distúrbio, vá cuidar da sua mente, né? Isso. É cuidar fazer mesmo a terapia de uma maneira normal e natural, porque todo mundo é humano e todo mundo precisa. Tentar um equilíbrio mental, né? Equilibrar a mente com o corpo. Isso é de extrema importância para a nossa saúde. Ô Larissa, você falou que atende muitas crianças e adolescentes também, mas mais crianças. Sim. Qual é o principal problema? Evidentemente que a gente não vai falar particularmente de nenhuma situação, mas qual é o principal problema que a maioria dessas crianças apresenta? Ansiedade. Ansiedade. A ansiedade em primeiro lugar. Tem muitas questões escolares também, né? E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, né? Que é muito conhecido também, que vem a partir da falta de concentração, entre outras coisas. Mas, porém, para diagnosticar esse transtorno é um pouquinho difícil, porque outras questões também podem causar os mesmos sintomas. Os mesmos sintomas. Sim. Por exemplo, você falou de duas situações que hiperatividade e falta déficit de atenção e hiperatividade. Praticamente são comportamentos opostos, né? Déficit de atenção, a criança está ali e parece que nem está ali. Hiperativa, ela está ali e faz questão de mostrar a todo mundo que está mexendo com todo mundo. Isso. Existe o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, e existe o TDAH, que aí ele é associado a essas duas coisas. E isso, quando quem detecta primeiro, são os pais ou os professores? Geralmente são os professores. São os professores. Isso. Aí recomendam aos pais. Isso. Recomendo que os pais procurem uma ajuda psicológica para haver para detectar se é realmente o transtorno ou não. Porque, como eu falei, tem muitas questões parecidas. Os sintomas, eles são muito parecidos, né? Exemplo, a ansiedade, ela também pode gerar essa falta de concentração, certo?
E tem outras questões também. Você está ansioso, você mexe demais as mãos, você rói a unha. E tem uma série de fatores ligados à ansiedade que também é muito parecido com o déficit de atenção. E a hiperatividade, né? Que você não para quieto. E quem é ansioso, geralmente também não para, não. Você está há quanto tempo atendendo crianças? Olha. Não precisa dizer a sua idade, não. Mais ou menos uns 3 anos e meio. 3 anos e meio. Deixa eu fazer uma pergunta assim, muito ousada. E não precisa, evidentemente, falar de casos específicos, repito, mas apenas para a gente ter uma noção de há quantas anda essa situação aqui. A Assembleia Legislativa fez uma campanha maravilhosa agora, uma campanha denunciando e contra o abuso infantil, que infelizmente ainda há e registra-se em todo o país, em todo o mundo, mesmo nos países mais desenvolvidos, como também nos países subdesenvolvidos, em todos há uma situação de abuso infantil, ou seja, a gente percebe que o abuso infantil, para ele acontecer, independe de classe social, independe de condições financeiras da família, independe de todos os fatores. É alguma coisa que acontece e acontece com qualquer um. Você já pegou algum caso de criança com vítima de abuso infantil? Não, Cassiano. Não, ainda bem. Ainda bem. Uhum. Ainda não peguei, mas assim, conversando com outros colegas profissionais, não entrando muito também no assunto com eles, mas o abuso ele vem de onde a gente menos espera. De onde menos se espera acontece, né? Então existem casos. Existe, bastante. O pessoal na Assembleia Legislativa, quando eles estavam, a psicóloga lá da Assembleia Legislativa, Elga Torquato, disse que quando estavam pensando a campanha e que pediram sugestões, a quantidade de pessoas que se disse que na sua família tinha casos de abuso infantil, mas não podiam denunciar porque eram cometidos por pessoas da própria família, isso foi um índice assim de repetição dessas histórias que até chocou um pouco o pessoal da Assembleia Legislativa. Você acredita que existe, além do abuso infantil, outros abusos dentro do núcleo familiar que poderiam ser evitados ou ser melhor encarados com acompanhamento psicológico? Você vai pensar um pouquinho e me responder isso depois do intervalo comercial, que a gente tem que ir para o segundo intervalo comercial, privilegiando também quem anuncia aqui no programa É Por Aí, também na TV Metropolitano, Natal e Mossoró. Aguardo um instante só e já voltamos para continuar a conversa sobre psicologia com a psicóloga Larissa Vidal. Aguardo um instante só, já voltamos.
Voltamos ao programa É Por Aí, estamos aqui na TV Metropolitana, estúdios de Natal. Na realidade, nós estamos aqui vizinho a Natal, em Nova Parnamirim, aqui perto da Abel Cabral e da BR-101, na entrada de Natal. E o programa É Por Aí normalmente apresenta aquilo que a gente pode classificar entre as virtudes humanas, ações e atitudes de pessoas que você pode classificar como virtudes humanas. E evidentemente que cuidar da saúde mental humana é uma virtude que precisa de estudo, de técnica e de profundo conhecimento, além de experiência de vida também. É o caso da psicóloga Larissa Vidal, que é a nossa entrevistada de hoje. No bloco anterior, deixei mais uma outra perguntinha, daquelas que a gente queria continuar o assunto e teve que parar por conta do intervalo comercial. E no bloco anterior, eu perguntei para a Larissa se há muitos casos dentro da unidade família que são provocados por um desequilíbrio nas relações. Eu não diria nem por distúrbios mentais, mas por distúrbios de comportamento e que acabam desaguando aí na necessidade de se cuidar melhor da saúde mental das pessoas que são os agressores ou as vítimas daquelas situações. Há muitos casos como esse, Larissa? Muitos casos, Cassiano. A relação interpessoal, ela é de extrema importância, né? Claro. A gente precisa saber relacionar-se com o outro, porque todos nós somos diferentes, né? Então, pelo menos a gente deve ter a gente deve... Precisa compreender o outro. Isso, precisa compreender o outro, né? Precisa compreender a natureza do outro. Sobre as questões dos abusos... A natureza é a cultura do outro, né? A personalidade. A personalidade, cultura, a cultura. Exatamente, tudo isso. A questão dos abusos, ela é... É o quê? Por que alguém se julga no direito de agredir outra pessoa? Então, por que ele se julga, eu não sei, no direito de agredir. Mas a questão é que está presente em nossa casa, né? Está presente em várias casas por aí, e às vezes a gente não se dá conta de que isso acontece. O abuso, ele se dá... Por exemplo, a gente falou de abuso infantil. Isso. Que outros tipos de abuso podem acontecer? Tem a questão do abuso infantil. Tem, exemplo, a violência contra o idoso. Contra o idoso. O abandono, né? O abandono do idoso. O abandono do incapaz, né? Do incapaz, do idoso. Isso. Tem a violência contra a mulher, que essa violência, ela pode se dar de forma física, emocional e psíquica, que os casos de violência doméstica, parece que quanto mais a gente faz campanha contra isso, né? Para combater, mais acontece. Mais a gente... As pessoas... Descobre. Isso, mas a gente descobre. Não é que aconteça mais, é porque as pessoas vão revelando mais, vão Isso. denunciando mais. A revelação. A revelação. Me diga uma coisa, é comum quando os psicólogos, vocês, seus amigos, colegas de profissão se reúnem, falarem sobre, não evidentemente, particularmente sobre o caso A, B ou C, mas os tipos de caso que estão aparecendo, assim? Olha, em psicologia nós temos uma questão que é a supervisão. Como é que se dá essa supervisão? Eu estou aqui atendendo um caso que, para mim, aparentemente, ele parece até, né, difícil de ser executado, difícil, a evolução está sendo difícil, eu preciso de uma orientação sobre aquilo ali. Então, eu costumo que alguém que tenha a mesma abordagem que eu e que conhece um pouco mais sobre essa demanda, ela me supervisiona nesse caso. Ah, então há isso, há toda um aparato que garante o resultado daquele tratamento. Sim, existe. Tudo isso por trás da psicologia. Então não é assim, só o psicólogo e só a cabeça do psicólogo, não. Muitas há uma vezes, estrutura. Muitas vezes é só a cabeça do psicólogo, né? Quando resolve. Quando resolve. E quando claro, tem dificuldade, aí recorre à instância superior. Isso, exato. Na realidade, não o ideal seria que todos os psicólogos eles fizessem essa supervisão, né, com outra pessoa, para ver um debate, para duas cabeças pensarem, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma. Melhor do que não é em todos os casos não que tem. Mas o ideal é que se haja uma supervisão. É que haja essa supervisão.
São quantos psicólogos mais ou menos aqui em Natal hoje? Você tem ideia? Em Natal eu não sei, mas No se Rio o Grande do número do CRP já está em mais ou menos 3.500. 3.500 no Rio Grande do Norte. Isso, é Nossa. mais ou menos isso. Já tem mais ou menos isso aqui. Aliás, Cassiano, eu acho que vai mais de 4.000. Mais de 4.000 Isso. psicólogos. Porque eu pego como base o número do CRP, né? Sei. Que aí, à medida que ele vai aumentando, então significa que tem um psicólogo a mais. É verdade, com certeza. Tem uma questão que eu acho que essa questão, as pessoas também têm essa dúvida em casa. Quando é que eu sei se numa determinada situação eu preciso recorrer a um psicólogo, a um psicanalista ou a um psiquiatra? Vamos lá para a diferença entre eles. Para a diferença, porque são 3 coisas que cuidam da mente humana. Sim. O psicólogo, ele é aquele profissional formado em psicologia. Certo. O psiquiatra é o médico com especialidade em psiquiatria. Correto. Né? E o psicanalista, ele pode ser qualquer profissional que tenha uma educação superior, Certo. um curso superior, e aí ele procura uma especialidade em psicanálise. Essa especialidade somente em psicanálise, ela tem a duração de mais de 5 anos. Mas só a especialização. Isso, sendo que em psicologia nós temos a abordagem psicanalítica, que foi a que eu falei no começo, né? Certo. Que veio lá, que é baseada na teoria de Freud, na teoria freudiana. Então, quando você for para um psicólogo que fala lá que é um psicólogo psicanalista, ou ele é psicólogo com especialidade em psicanálise, ou ele é psicólogo com abordagem psicanálise. Aham. Né? Mas para você ser psicanalista, você precisa de uma formação superior em psicanálise. Mas aí eu pergunto agora que ficou, porque não ficou muito claro. Você disse que qualquer pessoa que tenha nível superior, claro, a graduação, poderia fazer o curso de psicanálise. Qualquer pessoa que tenha curso na área de saúde, não? Não. Não? Infelizmente. Eu posso ser engenheiro e Psicanalista? Posso? Pode. Eu posso ser jornalista e psicanalista? Pode. Advogado e psicanalista? Pode. Enfermeiro e psicanalista também, claro. Também. Psicólogo e psicanalista também. Também. Ou seja, qualquer formação superior, a pessoa pode se habilitar a cursar uma especialização de Em psicanálise, pode. Poxa, interessante isso, eu não sabia. Mas qual é a diferença entre o atendimento do psicólogo e o atendimento do psiquiatra? Basicamente, são as formações, né? Psicologia, ela é uma formação e o psiquiatra é o médico. Então, por exemplo, o médico, ele pode... Tem muita gente que tem essa dúvida. Mas o psicólogo não vai me receitar nenhuma medicação? Não. O psicólogo não receita medicação para ninguém. Não usa drogas? Não usa Só drogas. quem usa os químicos são os psiquiatras. São os psiquiatras, que são os médicos, e só eles podem receitar a medicação. Porque na formação dele está o detalhamento do efeito daquela droga no Isso, organismo, exatamente. etc. Uma coisa ligada aí um pouco à biologia, farmacologia. Isso, a anatomia, porque Anatomia. em psicologia a gente ainda estuda pouco, né? Ah. Sobre questões anatômicas mesmo. Aí quando você pega um caso que de repente você acredita que pode precisar de uma coisa mais, talvez de medicação para o controle daquele distúrbio do seu paciente, do seu cliente, Faz o encaminhamento. aí vocês Isso. fazem o caminhamento. Hoje em dia a gente trabalha muito interdisciplinar, né? O psicólogo com o psiquiatra, com o psicopedagogo, com o nutricionista. Então a gente trabalha muito entre nós, né? Aham. Então eu estou atendendo, como o exemplo anterior, estou atendendo uma criança que pode ser que ela tenha o TDAH. Posso encaminhar para um neurologista, por exemplo, que ele também pode ajudar no diagnóstico. E aí pode também ter o acompanhamento do psiquiatra, porque geralmente, embora eu seja contra a medicalização, né? A gente tem medicalização
é muito fácil, né? E as pessoas querem tomar remédio. É incrível como todo mundo quer remédio para tudo. E o pior é quando as próprias pessoas se automedicam, né? Exatamente. Não vão nem ao médico, que é o especialista, o cara que estudou e tal, e de repente está comprando remédio aí na farmácia. Não é bom porque é bom para isso, é bom para aquilo. Exatamente. Então, nesse caso, há esse encaminhamento. Sim, há um encaminhamento. É natural nos tratamentos, nos atendimentos, haver esse encaminhamento? É natural. Geralmente, às vezes eu recebo, por exemplo, os pacientes que vêm do CAPS, que são encaminhados por psiquiatras. Né, também tem essa mão de volta. O psiquiatra às vezes diz, olha, não precisa não, aqui você resolve com o psicólogo. Por favor, procure. Ou então precisa sim, né, do psiquiatra. Aqui eu faço, o psiquiatra pode dizer, não, aqui eu faço a parte da medicação, e ver, porque realmente, Cassiano, alguns transtornos, eles têm que ser medicáveis. Eles precisam ser medicáveis, né? O estresse, vamos dar um exemplo aqui do estresse. Eu tô aqui mega estressada, mas eu preciso de uma psicoterapia porque eu preciso falar daquilo ali, né? Daquele problema para alguém que não vá me julgar, que é o psicólogo, né? Claro. E aí, numa questão superior, em que esse estresse ele vai me causar uma crise de pânico, por exemplo, né? E aí eu preciso de uma medicação para pelo menos suprir minha necessidade naquele momento. Para controlar aquilo naquele momento. Pronto, o assunto está muito bom. Vamos continuar com ele depois desse intervalo comercial. A gente volta continuando a falar sobre essa interação entre os acompanhamentos para pacientes ou clientes de psicólogos que precisam também do apoio do psiquiatra em função do seu quadro clínico. Aguarde um instante só, já voltamos para continuar essa entrevista que está bem interessante, muito leve, muito gostosa aqui com Larissa Vidal, que é psicóloga. Aguarde um instante só e já voltamos. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Qualidade, confiança, atendimento com alegria. Rede de postos 30 de setembro. E o preço da cidade,